O que está errado? Minha estratégia consiste em tentar mostrar que Hume fez uma aplicação distorcida dos princípios da uniformidade, os quais, bem entendidos, admitem uma interpretação analítico-conceitual. A ideia, que possui um leve sabor kantiano, é a de que faz parte constitutiva do nosso conceito de mundo que ele seja aberto à indução. Não podemos conceber nenhum mundo, natureza, realidade objetiva, sem certo grau de regularidade ou de uniformidade. E como só podemos experienciar o que podemos conceber, então não podemos experienciar mundo algum que seja destituído de regularidade. Como a existência de regularidade é o que basta para que procedimentos indutivos sejam aplicáveis, então não há mundo concebível nem experienciável que não seja aberto à indução. Assim, enquanto nos for dado um mundo, procedimentos indutivos serão inevitavelmente aplicáveis a ele. Pergunta: mas será que não poderia mesmo haver um mundo caótico, destituído de qualquer regularidade? Pode parecer que sim, pois ao pensarmos na indução, somos levados a nos concentrar nas regularidades diacrônicas, como o próprio Hume fez ao tematizar apenas a relação causal. Mas a indução também deve dar conta das regularidades sincrônicas, ou seja, associações sincrônicas de elementos que perduram no tempo. Por exemplo, sei que o meu carro tem um radiador na frente do motor e, por indução, sei que essa relação estática continuará sendo a mesma amanhã. Outro nome para isso é estrutura. Ora, um mundo sem nenhuma estrutura não é concebível. E como o que não é concebível não é experienciável, ele não é experienciável. Minha sugestão é corroborada pela constatação feita por Kate Campbell, segundo a qual, para que possamos experienciar cognitivamente o mundo, uma realidade objetivamente estruturada, precisamos estar continuamente reaplicando conceitos empíricos, os quais, por sua vez, para serem aplicados, tanto quanto para serem apreendidos, exigem uma reidentificação de seus designata no presente como sendo os mesmos designata experienciados no passado. Ora, isso é possível se houver um certo grau de uniformidade no mundo, suficiente para a reidentificação. Se o mundo pudesse perder totalmente a regularidade, então parece que nenhum conceito mais se reaplicaria, a experiência do mundo cessaria e ele deixaria para nós de existir. Outra pergunta: mas não poderia existir um mundo com alguma estrutura, alguma uniformidade, a qual mesmo assim fosse insuficiente para a aplicação dos procedimentos indutivos? Parece que não, pois a indução tem uma natureza autoajustável, idealmente autoajustável. A exigência de base indutiva de uma repetida experimentação indutiva pode ser tornada sempre maior quanto mais improvável for a uniformidade esperada. Por conseguinte, uma uniformidade mínima, exigindo uma experiência indutiva maximamente repetida, sempre acabaria permitindo o sucesso indutivo. Ou seja, basta haver alguma uniformidade para que algum procedimento indutivo nos permita idealmente encontrá-la. Essas constatações não constituem admitidamente um argumento linear. O que elas sugerem é um entremeado de derivações conceituais. A experiência cognitivo-conceitual do mundo, a nossa admissão da sua existência, a aplicabilidade dos conceitos empíricos, a aplicabilidade da indução e a existência de regularidades no mundo se interdependem. Se semelhantes interdependências são corretas, então, ao contrário do que Hume acreditava, os princípios da uniformidade, quando adequadamente entendidos, devem revelar-se verdades analítico-conceituais. Podemos trazer alguma evidência para essa tese fazendo considerações mais específicas sobre PF, o princípio, melhor formulado, de que o futuro deve ter a ver com o passado. Para Hume, PF não é analítico-conceitual. Ora, uma proposição é analítica quando é uma verdade cuja negação é inconsistente e inconcebível. Nesse caso, parece que é possível evidenciar que PF é analítico-conceitual. Se um futuro não tivesse nada a ver com seu passado, não parece que poderíamos reconhecê-lo como o futuro do seu próprio passado. Como exemplo de negação do princípio,
Hume considera que podemos conceber que a neve passe a queimar como fogo e que as árvores passem a florescer no inverno. Mas esses exemplos são tão sugestivos quanto ilusórios, pois como uma enorme multidão de outras regularidades permanece, eles estão longe de tornar o futuro tão dessemelhante do passado a ponto de invalidar os procedimentos indutivos. O caráter ilusório da negação do princípio por Hume parece evidenciar-se no fato de que toda vez que tentamos negar PF, concebemos uma dessemelhança tão grande entre futuro e passado a ponto de invalidar os procedimentos indutivos. Falhamos em conceber uma natureza, um mundo objetivo minimamente estruturado.